noite para você. Está começando a partir de agora o programa Bem Juliana, um programa para a família toda assistir. Isso mesmo, a partir de agora você é meu convidado a acompanhar temas relevantes, convidados para lá de especiais que ajudam a construir o conteúdo aqui do programa Bem Juliana. Fique comigo. Comprar no Mano Manfroy é muito mais em conta, não é mesmo? E agora ficou muito melhor. Eu já fiz o meu cadastro no clube. Pague mais barato em todas as suas compras. Faça o seu cadastro em nossas lojas ou acesse o site manomanfroy.com.br. Clique em Faça Parte do Clube, informe seu CPF, preencha seus dados. Clique em cadastrar e pronto! Agora você vai ter muitas vantagens em fazer parte do Clube Mano. Faça parte, economize muito mais! E é claro que a gente abre o programa Bem Juliana com Zac Magiese e os poemas do livro O Estranheirismo. Zac é um verdadeiro fenômeno na internet, coleciona aí milhões de seguidores em todas as suas plataformas, justamente por abordar com maestria o universo feminino. E o poema de hoje diz o seguinte: notas sobre ela. Ela aprendeu que deixar para trás alguns amores do passado faz com que a viagem da vida seja mais leve. É pra frente que se ama. E tá na hora da gente acompanhar a dica de leitura. Para você que está em casa, quer uma dica de livro para o final de semana, para esse mês, começar uma leitura nova? Então preste atenção, porque o Julian Nazaré, jornalista aqui de Francisco Beltrão, traz uma dica imperdível. Olá, Julian! Em uma cidadezinha pacata do interior da Bahia, um coronel se elege prefeito com a promessa de construir um cemitério para a população enterrar os seus mortos. Esta é a história central da nossa dica de livro de hoje. Eu estou falando, é claro, de O Bem Amado, do genial Dias Gomes. Essa história foi criada em 1962 como uma peça de teatro, depois ela foi, na verdade, encenada pela primeira vez em 70. Em 73 ganhou as telas da televisão através de uma novela que fez muito sucesso, com Paulo Gracindo como coronel Odorico Paraguaçu. De 80 a 84, ela teve uma versão em seriado com mais de 200 episódios. Nos anos 2000 e 2010 teve a versão por cinema, em 2011 a versão em minissérie, e ela continua angariando fãs por todo o Brasil. E agora falando sobre o formato que nos interessa, poucos sabem, mas as histórias de Odorico Paraguaçu estão registradas em 3 livros, as peripécias desse prefeito populista, demagogo. E o primeiro, que é o mais conhecido, é justamente O Bem Amado. Nele nós temos exatamente a peça de teatro registrada, nela narrando justamente desde a campanha eleitoral do Odorico para se tornar prefeito, com a promessa de construir um cemitério. Isso porque Sucupira é uma cidade do litoral da Bahia que não possui cemitério. Então as pessoas, elas precisam muitas vezes caminhar, né? Quem não tem carro precisa caminhar a pé, carregando o corpo do seu parente, do seu ente querido, para enterrar esse defunto numa outra cidade. Quando o Odorico se depara com isso, ele enxerga nisso justamente a sua bandeira, a bandeira da campanha dele. Ele consegue ser eleito com essa promessa de construir para a cidade um cemitério. O problema é que, após ele assumir a prefeitura e construir o cemitério, ninguém mais morre. A partir de então, o Odorico fica maluco, tenta de qualquer maneira arranjar um defunto para inaugurar o cemitério, porque a obra vira um verdadeiro elefante branco. E uma das estratégias que ele encontra é contratar justamente como delegado um dos mais cruéis cangaceiros do Nordeste brasileiro, o Zeca Diabo. Na opinião dele, tendo um cara que carrega nas costas muitas mortes, a inauguração do cemitério é questão de tempo. O Bem Amado é uma obra repleta de crítica aos políticos brasileiros e que, apesar de já ter 60 anos
desde a primeira publicação, continua muito atual. As histórias são leves, divertidas. O Dias Gomes cria situações muito bem-humoradas, além de tudo, é uma obra fácil de se ler. Esses livros são de uma leitura que flui muito bem, são bem curtinhos. Por exemplo, o Bem Amado ele tem 120 páginas, o Sucupira Ame ou Deixa tem 166 e o Dorico na Cabeça 156. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não deixe de acompanhar no site do Jornal do Beltrão, através da minha coluna Meninos Ali, a versão em texto dessa dica e de outras também que já foram ao ar aqui no programa Bem Juliana da TV Beltrão. Até a próxima semana. Semanal. Aproveite e passe no Mano para concorrer aos R$500 dessa semana. E é tranquilo, se você já faz parte do Clube Mano, é mais tranquilo ainda. O seu cupom já sai preenchido na hora do caixa. É só responder aquela perguntinha. Sabe qual é o mercado que sorteia prêmio toda semana? Você mandou no Mano Manfroy. Compre e concorra! Semanal no Mano. E o programa Bem Juliana está de volta com o quadro Histórias que Inspiram. Aqui sempre trazendo convidados que têm uma mensagem para passar para você de casa, uma trajetória inspiradora. E por isso que nós estamos recebendo aqui com muita satisfação a Patrícia Motter. Ela que é coordenadora do CAPS 2 Regional e vem para falar um pouco do seu trabalho ligado aí à área da saúde, anos de atuação e uma experiência que merece sim ser compartilhada aqui no programa Bem Juliana. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Estou muito feliz em poder estar aqui hoje para falar um pouquinho do serviço do CAPS e principalmente da saúde mental, né? Fazendo alusão agora a esse mês, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, e a gente vai abordar esse assunto tão polêmico nesses últimos anos. A gente tá aí na reta final do mês já, né, Patrícia, mas precisamos falar sempre, né? É um assunto que deve ser abordado constantemente. O Setembro Amarelo, claro, é em alusão, né? Mas a gente deve falar constantemente e estar atento aos sinais também. Sim, a gente trabalha o ano inteiro, né? Não dá para você fazer somente um mês, porque afinal de contas isso está sujeito a acontecer a qualquer momento da nossa vida. Então a saúde mental e a prevenção ao suicídio tem que ser trabalhada todos os anos. A gente dá um enfoque, claro, maior nesse momento, porque a gente tem um tema específico para trabalhar todos os anos. Mas no decorrer do ano, nós lá do CAPS 2, a gente trabalha sempre focado aí o ano inteiro, procurando sempre prevenir, né? E falar, porque a prevenção é você falar. Falar sempre é a melhor solução. Conta pra gente, Patrícia, como é esse trabalho que você está à frente ali do CAPS? Como ele é realizado, né? Com que público ele trabalha? De que forma que ele atua na sociedade? Então, para explicar um pouquinho para você que está em casa e não entende muito dos serviços, né? O CAPS, ele tem por portaria várias modalidades. O CAPS 2, que está hoje em anexo à Associação Regional de Saúde, que para você soa às vezes um pouco estranho, vai associar o CRE, já tem alguns anos de estrada e a gente atua só com transtorno de... a gente não vai falar o termo alto impacto, né? Mas é os transtornos mais graves. Então ele passa assim pela unidade básica de saúde, passa às vezes pelo médio risco e só chega para nós quando já o estado mais graves. Os CAPs eles surgem em 1970 com a ideia de ser um substituto da internação psiquiátrica. Então o objetivo do CAPs é justamente essa, estabilizar o paciente para não precisar ir para a internação. E como que é a aceitação da população? Levando em consideração que a gente ainda sofre, né, com muito preconceito em relação a essa temática, Patrícia. Existe muito estigma, muito preconceito. As pessoas que estão lá, às vezes não gostam de comentar que estão no serviço, por isso que o CAPS até, ele trabalha assim, todo esse questionamento da saúde mental, mas tem todo um cuidado, né, com eles em expor os trabalhos justamente por isso. Porque a sociedade, ela julga que quem está lá dentro, muitas vezes é o louco. Né? A gente precisa trabalhar e está trabalhando para que se rompa essa barreira. Então, portanto, hoje dentro do CAPS, além da questão da medicação, a gente trabalha muitas oficinas terapêuticas, com o objetivo de trabalhar a emancipação, né? O protagonismo do sujeito, o trabalho,
porque muitas e muitas vezes, por estar dentro de um serviço de alta complexidade, as pessoas têm esse receio de ofertar algo, porque a gente sabe que quando você é portador de um CID, você tem seus altos e baixos. Né? Então é difícil para quem é um empregador realmente de fato entender isso e abraçar a causa e falar, não, hoje eu entendo que essa pessoa não está legal e tudo mais. Então a gente tem trabalhado juntamente com a sociedade para que isso aconteça de forma mais positiva possível. E falando um pouco para quem está em casa entender, em questão de números, Patrícia, são expressivos? O nosso CAPS, é bom frisar que ele não é municipal, ele é regional, ele atende os 27 municípios que estão dentro do consórcio. Né? Então, a gente presta serviço àqueles municípios que não tem. Na nossa região, a gente tem alguns municípios que tem. Inclusive, Beltrão tem um que não é o nível 1, é o nível 2 e é só álcool e drogas. Então, hoje, dentro do CAPS, a gente estipula aí uns 380 a 400 pacientes. Lembrando que o objetivo do CAPS não é ficar para o resto da vida com eles. A gente estabiliza, devolve os cuidados para a unidade básica de saúde e quando precisar, se tiver alguma coisa, alguma regressão no sentido do tratamento, volta para o CAPS, para daí dar início de novo, estabilizar e assim vai. Mas lembrando que uma vez que você é portador de um CID, você não tem mais cura, a não ser uma ansiedade ou uma depressão leve e moderada. Quando ela já é gravíssima, aí você já vai ter que cuidar para o resto da sua vida para não ter mais tantas recaídas. E Patrícia, é possível identificar os sintomas, a família estar atenta, né, ver no outro, ter a empatia, os colegas de trabalho, as pessoas da sociedade verem no próximo os sinais e alertarem? Sim, nós sempre damos sinais, né? Falando um pouquinho agora da prevenção do suicídio, ainda a gente tem essa coisa de não vou falar, porque parece que, principalmente para o homem, né? Eu lembro que quando a gente comentava, você falou, Patrícia, quero que você venha no programa para a gente falar sobre isso. Eu ainda falei da saúde mental do homem, que é uma das coisas que eu me preocupo e que eu vejo que na sociedade é muito mais enfático. A gente vê um número muito mais expressivo de homens cometendo suicídio do que de mulheres. As mulheres tentam, mas que dá certo, que a gente fala esse termo, dá certo, é o homem. E por que está tão ligado a isso, né? Estudos apontam que é muito ligado à religião, à tradição, o homem não pode chorar. Né? O homem não pode manifestar os seus sentimentos e aí a gente fica guardando tudo isso. Mas é possível, porque o primeiro sinal é você ficar deprimido. E aí você começa a se isolar, a você não querer conversar. Ou às vezes a pessoa em algum determinado momento fala, eu quero sumir, eu já não tenho mais vontade de viver. Mas a gente vai deixando passando batido. Portanto, a gente tem que começar a olhar para nós, cuidar de si e aí observar as pessoas que estão em volta. Porque assim como nós, as pessoas que estão em volta também dão sinais. E Patrícia, você tem uma trajetória aí de vários anos já, né, à frente, ligada à área da saúde e há 4 anos na coordenação, né, do CAPS. Conta pra gente como é para você essa experiência, né, na área da saúde. Eu sou formada em serviço social, já tem 12 anos e comecei em Francisco Beltrão com a implantação do NASF, que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família. E logo depois que eu saí, né, eu fui logo para o CAPS e ali fiquei e tenho buscado me qualificar, porque a saúde mental a gente fala que é 880, ou você gosta ou você odeia, porque realmente são casos que nos impactam, né, e você tem que ter às vezes muita perseverança naquilo que você está fazendo para conseguir o objetivo, que é estabilizar o paciente. Então, fazem 4 anos que eu tô ali e aí eu vim fazendo uma especialização na Fiocruz agora, de saúde mental, álcool e outras drogas, e que resultou num projeto que a gente já está executando dentro do CAPS, que é envolvendo as oficinas lá, né, e a geração de renda, e ano que vem a gente quer colocar em prática a cooperativa, mas é um processo ainda que está em andamento e quando tiver conclusão dele aí eu venho trazer para você e para vocês de casa mais detalhes. A gente vai ficar aí aguardando por essa notícia que certamente vai ser muito aguardada por quem está em casa, né? Um projeto que a gente precisa comentar sim. E você teve momentos, é claro, né, Patrícia, de ver o retorno de pessoas agradecendo pelo trabalho do CAPS. Como é isso, né? Ver a recuperação, né, desses pacientes. Ai, dá um certo orgulho na gente, né? O coração bate mais forte, porque você vê o paciente desestabilizado,
né? A gente faz de tudo para evitar uma internação, mas quando não possível, é claro que a gente precisa. Na nossa região, a gente não tem leitos ainda, está sendo habilitados. Acredito que ano que vem já deve estar em funcionamento em 2 municípios, 2 vizinhos e Santo Antônio, se eu não me engano. Então, por hora, vai para outros municípios daqui do Paraná. E quando eles voltam, muitas vezes eles não lembram do que aconteceu com eles, né? E aí a gente começa a conversar e o que mais nos impacta, assim, é voltar, inserir eles nas oficinas e ter um retorno. Exemplo, esse tempo atrás, uma senhora foi para lá, internou, voltou, a gente estabilizou e ela veio desenvolvendo um projeto, porque ela era cabeleireira. Né? Então ela ficou fazendo alguns serviços lá dentro do CAPS com os outros usuários, escova, sobrancelha, e ela dentro do artesanato ela começou a desenvolver algo que ela gostava, né? Então ela fez alguns quadros, alguns vidros e hoje ela produz para vender em casa e na nossa feirinha, que a gente faz uma vez ao mês a Feira da Economia Solidária. Eles trazem os produtos e vendem e o dinheirinho é deles. Olha só que bacana, né? É inspirador mesmo esse projeto, né? Ver a felicidade dessas pessoas ao retornarem. E claro, né, Patrícia, a sua vinda hoje aqui, principalmente no Bem Juliana, é transmitir esse alerta, né? Transmitir esse cuidado, esse zelo que você e a sua equipe lá do CAPS têm, né, com o próximo e a preocupação com a região toda, né? Como você mesmo mencionou, vocês atendem toda a região, então é uma preocupação que a gente precisa estar comentando constantemente e propagando, né, essa informação que é tão necessária. Se você não sabe, você não tem como precaver tudo isso, né? Então, nos primeiros sintomas que você tem, porque em algum momento da vida, pelos processos que a gente vive, vai haver tristeza. A vida da gente é uma roda gigante, às vezes a gente está lá em cima e às vezes a gente está lá embaixo. E nesses momentos que a gente está lá embaixo, se a gente não souber captar algo que nos faça sair daquilo, a tendência em você desenvolver uma crise de ansiedade e pós isso uma depressão é muito maior. A gente está saindo de uma pandemia, que em vez de termos resiliência, resignificação, a sociedade anda muito mais impulsiva, nervosa, né? Tanto que a gente vê notícias nos jornais todos os dias, parece que está tudo muito mais aflorado, né? A paciência parece que já não existe mais. Então são nesses momentos que a gente precisa parar, respirar, voltar-se para dentro de si, analisar, pensar o que eu estou fazendo de errado, onde que eu posso melhorar, para justamente não chegar ao suicídio. E Patrícia, para quem está em casa, né, e percebeu aí através da sua fala algum sinal de um parente, de um conhecido, qual que é a primeira orientação, né? A partir dos sintomas ou, né, que percebe-se que a pessoa sofra com isso, qual que é o primeiro passo? Conversar. Né? Chamar, sentar, ou uma pessoa que essa outra pessoa vai ouvir, às vezes um amigo, né? Um adolescente gosta de ter os amigos ali para conversar e levar sempre para quem é o especialista, né? Seja uma psicóloga, seja um psiquiatra, nunca achar que não, isso vai passar. É melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta dele. Então conversa, analisa, leve para psicoterapia e aí vai se dando os caminhos, né? Dentro do SUS, a gente pode falar que hoje a nossa região ela completa bastante esse setor, né? A gente tem tanto aqui em Beltrão a clínica de saúde mental, como tem o CAPS 2, então dá sim para... Hoje não dá para dizer, eu não tenho condições, por exemplo, para chegar a um especialista. Se realmente... A gente trabalha muito com a estratificação de risco. Né? Quando você vai chegar numa unidade de saúde, o médico vai atender você, vai tentar medicar primeiramente e se não surte o efeito, aí a gente faz a estratificação de risco e encaminha para o setor que melhor é cabível. Mas é importante prestar atenção a esses sinais, conversar e tomar as medidas cabíveis. Então a nossa população da região pode ficar tranquila que a gente tem esse suporte, esse apoio, né? Então basta procurar uma unidade de saúde a princípio nesse primeiro momento, né? Que a população terá sim esse amparo, né, Patrícia? Sim, a nossa cidade, vamos falar de Francisco Beltrão, quase todos os bairros é contemplada com aí uma unidade básica de saúde ou um PSF,
Aí depois, como eu te falei, tem a clínica de saúde mental, e para a região que não tem a clínica de saúde mental, nós temos o CAPS 2, ou então dentro do MAC para atender criança e adolescente. Patrícia, nós queremos aqui agradecer em nome do programa Bem Juliana e também agradecer em nome da população de Beltrão, de toda a região, pelo teu trabalho, né, pela excelência nesse trabalho que é tão importante e que merece esse reconhecimento, merece ser comentado e também merece espaço, né? Então você está mais que convidada para retornar aqui no programa Bem Juliana. Assim que tiver algum projeto novo, alguma novidade, né, pode vir que o programa Bem Juliana está de portas abertas para te receber e a toda a sua equipe. Eu que agradeço, e para você que está em casa, fique atento aos sinais, principalmente com você. Quando a gente se ama, quando a gente se completa, a gente consegue ficar atento aos sinais do outro e aí sim fazer o outro feliz também. Porque lembre-se, a felicidade só depende de você, o querer só depende de você. O programa Bem Juliana volta já já, não saia daí não. Comprar no Mano Manfroy é muito mais em conta, não é mesmo? E agora ficou muito melhor. Eu já fiz o meu cadastro no clube. Pague mais barato em todas as suas compras. Faça o seu cadastro em nossas lojas ou acesse o site manomanfroy.com.br. Clique em Faça Parte do Clube, informe seu CPF, preencha seus dados. Clique em cadastrar e pronto! Agora você vai ter muitas vantagens em fazer parte do Clube Mano. Faça parte, economize muito mais. E é claro que a gente vai falar sobre gastronomia aqui no programa Bem Juliana. Esse quadro que eu adoro, é demais, faz o maior sucesso, porque o chefe Palles sempre traz dicas preciosas para a culinária da gente ficar ainda mais fácil, né? Ainda mais prática. Para você que quer aprender uma receita nova, então fique atento. Esse quadro é um oferecimento do Mano Manfroy Supermercados, ou seja, todos os ingredientes que o chefe Palles utiliza nas receitas, você compra facinho em uma das lojas do Mano Manfroy. Olá, chefe Palles! Fala, galerinha do Mano! Hoje para vocês uma receitinha super simples, uma receita de rondelli, confere, de queijo de presunto com queijo emmental. Para o nosso rondelli a gente vai fazer um molho vermelho para acompanhar, um pouco de óleo, meia cebola picada, um alho, um molho de tomate pronto da marca Tarantella, um pouco de sal, um pouquinho de pimenta, um pouco de noz moscada, um pouquinho de páprica picante, agora vamos para a montagem de nossos rondelli. Eu escolhi uma massa de lasanha da marca Mezzani para montagem. Essa já vai direto ao forno, é bem prática. Tem que tomar cuidado que ela tem uma peliculazinha aqui por trás que tem que ser removida. Vamos rechear primeiro com o presunto. 1, 2. Eu escolhi um queijo da marca Hércules hoje. Uma novidade que chegou nas lojas do supermercado Mano Manfroy, um molho da Polenghi, do Clube do Molho. Esse eu escolhi o sabor emmental e gruyère, 2 tipos de queijo, e ele pode ser usado tanto no forno quanto frio. Então, hoje a gente vai levar ele ao forno. Vamos cortar os rondellis com aproximadamente 2 dedos de distância. Agora a gente vai finalizar ele com o nosso molho que a gente fez no início. No nosso Marinex eu vou pôr um pouquinho de molho no fundo.
Agora a gente vai colocar nossos rondellis na forma. Aqui um pouco mais de molho. Vou colocar um pouco de orégano, é a gosto. Vou levar ao forno por aproximadamente 20 minutos, ou um pouco menos, a 220 graus. E aqui está finalizado o nosso rondelli de queijo e presunto. Aproveite e passe no Mano para concorrer aos R$500 dessa semana. E é tranquilo, se você já faz parte do Clube Mano, é mais tranquilo ainda. O seu cupom já sai preenchido na hora do caixa. É só responder aquela perguntinha. Sabe qual é o mercado que sorteia prêmio toda semana? Você mandou no Mano Manfroy. Compre e concorra! Você mandou no Mano. E a gente vai falar sobre atividade física aqui no programa Bem Juliana. Convidamos a partir de agora o personal André Molina, que traz dicas imperdíveis para você que está em casa e quer começar uma atividade física ou então está se preparando aí para participar de algum projeto, algum campeonato. Fique atento com as dicas do nosso personal. Olá, Ju, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou André Molina, profissional de educação física, e eu quero levar até vocês dicas de saúde e bem-estar. E o tema de hoje é hipertensão arterial. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, os olhos e pode causar paralisia nos rins. Ocorre quando a medida da pressão se mantém frequentemente acima de 140/90 e 90% dos casos é herdada dos pais. Mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles o fumo, o consumo de álcool, obesidade, o estresse, o excesso de sal na comida, o colesterol alto e o sedentarismo são alguns deles. Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito e pode ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Aferir a pressão arterial a cada 6 meses pode ajudar a diagnosticar a hipertensão, principalmente para quem já tem hipertensos na família. A pressão não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Além dos medicamentos que o médico prescreve, entra mais uma vez o exercício físico e a alimentação equilibrada, que são nossos aliados para manter a saúde em dia. Se você quer viver mais saudável, promova um movimento em sua vida diariamente e preze por alimentos mais naturais, além do controle do estresse e do descanso. O seu corpo agradece, você vive mais e melhor. Então, pessoal, bora para a ação! Tchau, tchau! Até a próxima! E tá chegando a nossa convidada, Eduarda Barbieri, ela que é profissional, cabeleireira, faz o maior sucesso por cuidar muito bem das madeixas da mulherada de toda a região. E a Eduarda traz pra gente uma dica imperdível para o seu cuidado em casa com as madeixas. Olá, Eduarda! Oi, gente! Oi, galerinha aí de casa! Como vocês estão? Então, hoje eu vim trazer mais uma dica aí de cabelo para vocês estarem por dentro, né, de como cuidar do seu cabelo em casa. Então, a dica de hoje é fazer um cronograma capilar. Então, Dudu, o que é um cronograma capilar? Como o nome diz já, ele é como se fosse um agendamento, né, de tratamentos que você vai fazer toda semana. Então, a gente tem a nutrição, a hidratação e a reconstrução. O que é cada um desses? Então, a hidratação vai ajudar na reposição de água do cabelo. Quando o cabelo estiver seco, opaco, você vai fazer hidratação. Então, gente, aquele cabelo, né, com bastante frizz, que não se ajeita, você vai fazer uma nutrição.
O que é nutrição? A nutrição é reposição de óleo, de gordura, né, que o teu cabelo precisa para ele ficar alinhado. E a reconstrução é ideal para cabelos pós-química, aquele cabelo quebradiço, elástico, que está bem sensibilizado. A reconstrução vai entrar dentro do córtex do cabelo e reconstruir ele, levar todos os aminoácidos, tudo que o cabelo precisa. Então, gente, é muito importante vocês terem, né, os produtinhos em casa, condicionador, shampoo, né, e ter máscara. A máscara de hidratação, nutrição e reconstrução. Então, gente, esses produtinhos aí que eu falei pra vocês são essenciais para vocês manterem o seu cabelo lindo, sempre lindo em casa, né? Então, é um cronograma, né, de tratamentos que vocês vão fazer em casa, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo programa. E assim nós vamos encerrando o programa Bem Juliana. Para você aí de casa, vou desejando um ótimo final de semana, uma semana abençoada, cheia de realizações, 1000 motivos para sorrir. E não esquece que nós temos encontro marcado no próximo sábado, a partir das 19h30, aqui na programação da TV Beltrão. Um beijão enorme para você. Tchau!